Tem mais informação importante porque, de acordo com informações do portal Metrópolis, o Ministério da Fazenda deve acabar com a isenção da alíquota de importação para compras até $50 feitas em sites asiáticos como Shein e Shopee. Com isso, passaria a vigorar a taxa de 17% para estados e 34% para os consumidores, se a decisão for oficializada pelo governo federal. A Secretaria de Comunicação Social da gestão Lula nega que o petista tenha revogado a isenção e diz que um ruído na imprensa gerou a interpretação errônea de uma nota vaga da Fazenda. Claro que a gente vai repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, claro que a gente precisa aguardar a confirmação do governo federal, mas se isso se confirmar, dá para usar aquela frase, né? Alegria de brasileiro dura pouco, né? Quem serão as pessoas mais penalizadas? Certamente não serão os ricos, né? Pois é, olha, essa decisão, ela é muito importante e muito danosa, pode ser danosa para o Brasil. Eu assisti muitos debates aqui e no governo anterior, lá no primeiro governo, o Lula cometeu um erro gravíssimo, considerou a China como economia de mercado numa época em que a China tinha era um trabalho duvidoso, com uso de mão de obra escrava e por isso barateava muito o produto. Com essa decisão e essa importação de produtos chineses e sem nenhum viés de ideologia nem nada, quebrou a indústria têxtil brasileira, quebrou Franca, quebrou a indústria de sapatos e fez um estrago muito grande em vários setores. Ou seja, é preciso modernizar essas avaliações sobre taxação para proteger o mercado interno. Não estou, Mota, de jeito nenhum defendendo aquele estado antigo do cobra. Você está lendo meu pensamento, faz elogios aqui do computador cobra, não é isso. Mas é preciso um equilíbrio. É preciso um equilíbrio. Eu vi aqui empresas de lojas mandando fazer roupa na China e trazendo lá já com as marcas brasileiras para vender aqui. Isso é um arraso para a economia. Neste caso aí, para você ter uma ideia, Daniel, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes, tem uma loja lá embaixo e as pessoas na rua de cima comprando da China e pagando imposto ninguém sabe aonde. E a cidade com os problemas sociais. Eu preciso modernizar. Analisar isso aí só do ponto de vista do consumidor é complexo, porque passa pela mão de obra e pelas empresas. Não se pode matar as empresas. Pois é, mas o Zé Maria, inclusive uma pessoa colocou uma mensagem bem curiosa aqui. Ao invés do governo pensar em baixar os nossos impostos, não, ela vai taxar os estrangeiros. O Mota fez um sinal de positivo, toca daí, Mota. Era exatamente isso que eu ia contrapor, oferecer como alternativa ao nosso querido Zé Maria. Zé, isso tudo é uma questão de um ângulo que você olha, né? Tem um economista muito famoso chamado Harry Hazlitt. Ele tem um livro chamado Economia numa Só Lição. Ele explica várias dessas questões de economia numa linguagem muito fácil. E quando ele se refere a esse tipo de questão, ele diz o seguinte: o que é que a gente tem? A gente tem alguns setores que foram prejudicados, algumas empresas que, por causa da concorrência da China, elas talvez, provavelmente, né, possivelmente fecharam as portas. Mas existe um ganho para a sociedade como um todo. São milhões de pessoas no Brasil inteiro que, em vez de pagar mais caro, passaram a pagar mais barato. Algumas dessas pessoas, porque passaram a pagar mais barato, puderam, de repente, abrir um negócio, começar a vender. Então, o ganho para a sociedade como um todo é muito grande. É muito difícil você comparar isso com a perda de alguns setores. Toda vez que você libera a economia, alguém perde, algum setor específico perde, né? É só a gente fazer esse raciocínio ao contrário, né? Imagine uma coisa hoje no Brasil que tem grande concorrência, se a gente atua para fechar o mercado, a gente beneficia alguns grupos. Se no futuro esse mercado for liberado, esses grupos vão perder. E esses grupos vão dizer, e com razão, olha, eu estou tendo perdas, talvez eu tenha que demitir gente, talvez eu tenha que fechar as portas. Mas a gente sempre tem que olhar para o ganho da economia como um todo. E aí, quanto a isso, eu, pessoalmente, depois de muito refletir sobre essa questão, não tenho dúvida. Quanto menos imposto, quanto mais concorrência, melhor. Inclusive, é uma coisa que o Adam Smith já
já defendia em 1776. Cada país tem que fazer aquilo que produz melhor. Se a China produz tecidos mais baratos que a gente, deixa a China produzir tecido. A gente tem que achar alguma coisa, e aí é que está o X da questão, né? A gente tem que achar alguma coisa que a gente faça bem, melhor do que o resto do mundo. Pois é, mas Beraldo, a indústria nacional gostaria sim de competir com a China e com outros países que praticam preços mais baixos, só que muitas vezes a margem é mínima. Ela não consegue baixar mais por conta da carga de impostos, né? Bom, mas aí, Caneta, a gente tem que lembrar de algumas cenas e fazer uma análise um pouco mais ampla. Primeiro, vamos olhar para o valor, $50, quer dizer, a indústria brasileira está em crise agora, a economia está ameaçada por causa de uma isenção de $50. A gente não está falando de um produto de valor agregado, porque a gente tem uma indústria especializada que recebeu investimento. Não, compras de $50. O que são $50? Uma hora, o valor mínimo, o salário mínimo em Nova York, por exemplo, é $15 por hora. Você está falando pouco mais de 3 horas de trabalho de alguém que ganha salário mínimo. Mas tem um efeito formiguinha nisso aí, viu? Calma. Efeito formiguinha tem um resultado muito grande na economia. Mas vou chegar lá. Então, nós temos claramente, declaradamente, diante desta crise que se abriu em razão de isenção de compra de $50, a nossa indústria já era. E aí qual é a alternativa do próprio empresariado? É a gente ver aquela cena em que uma empresária do ramo de varejo muito próxima ao presidente da República diz que, olha, eu ligo para o presidente do Banco Central para reclamar dos juros. Por que ela não liga para o presidente da República, já que ela desfruta de uma intimidade tão grande, para colocar na mesa um plano de desenvolvimento para a indústria nacional que considere redução do custo de contratação, redução tributária, para que a gente possa não só produzir e alimentar o mercado nacional, mas também exportar, para que a gente tenha melhora nos nossos portos e aeroportos para poder fazer exportação. Então a gente precisa olhar o Brasil não pro farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente tem que olhar o Brasil como uma plataforma maravilhosa que poderia estar produzindo e muito se a gente tivesse aqui regras que dessem competitividade e não ficar nessa dinâmica de protecionismo, porque depois o Brasil vai lá na Organização Nacional do Comércio vai reclamar que a França não compra produtos agropecuários brasileiros ou que a França, os pecuaristas brasileiros estão querendo impor restrições à compra de produtos brasileiros e estão boicotando o acordo com o Mercosul. Ora, é a mesma coisa. Cada um está protegendo o seu. Então você não fica com o direito de ir lá reclamar. O que eu acho é que o Brasil precisa ser revisto como um todo, porque isso mostra como a gente é frágil. Outra coisa que me incomoda profundamente, o tal dos $500, que até no passado era $500 que alguém que viajasse podia trazer do exterior. Pô, a pessoa que viaja não podia trazer um computador, porque isso abalaria a indústria nacional. Isso é uma bobagem. Aí passaram para 1.000, depois de 30 anos, sei lá, 40 anos. Isso tinha que ter um vínculo até com a inflação, para ser uma coisa natural. Não é isso que pode abalar uma indústria forte. Isso é simplesmente a demonstração que nós fizemos tudo errado nessa área. E as pessoas acabavam abrindo o computador, instalavam uma série de programas para parecer que estava usando aquilo há muito tempo. Isso. Agora, Pavi... O brasileiro é maravilhoso. São subterfúgios, né? Um brasileiro sempre criativo. Pavi, também queremos te ouvir. Você estava aí pensativo, reflexivo. Não, eu estava pensando na morte da Bezerra. Porque o Zé ele falou uma coisa muito interessante, que de fato é marcas brasileiras que mandam manufaturar na China e já voltam com a etiqueta. E olha, vamos pensar nisso aqui, tá bom, vamos incentivar a indústria nacional. É um absurdo uma marca brasileira fazer isso. A gente teve uma reforma trabalhista, meia boca, em 2017. Essa reforma ela está em risco. Né? Vira e mexe um ministro deste governo fala que vai reverter a reforma trabalhista. Insegurança nesse canto. A gente tem os encargos trabalhistas no Brasil que ainda são muito altos. Então, se você não contrata para fazer esse trabalho de manufatura, né, pegar o tecido, costurar, fazer o básico, você terceiriza. Aí você vai pensar na terceirização. Nós estamos aí com uma reforma tributária em curso que vai tirar da indústria e jogar no setor de serviço.
Então já torna menos interessante você ter também já não é interessante, já é inseguro você manter contratado quem vai fazer a manufatura, aí você vai pensar em terceirizar. Mas vai aumentar a tributação com essa reforma, porque até ontem, não vai passar de 25%. Mas, queridos, cabecinha não tem ombro. Essa semana a gente viu que pode ser que vá de 25,5% até 27%. É uma previsão. Você acredita? Eu também não acredito. Então você soma tudo isso, você só faz e fala, vai acabar com a indústria brasileira, esse fato de trazer com isenção de até $50. Aí você fala, o que vai acabar com a indústria brasileira? É o governo brasileiro. Essa reforma tributária tarada que estão fazendo, essa enormidade, uma reforma tributária sem estudo de impacto, sem saber qual é a alíquota, sem saber qual é o tamanho da máquina, da administração pública, sem saber como vão repartir, porque já tem um setor que é privilegiado pelo lobby, que vários setores já têm as alíquotas especiais. Então a gente já tem um desrespeito flagrante à Constituição brasileira, não só na afronta clara ao pacto federativo, que virou um pacto com Satanás, mas também há uma afronta básica, que é a seguinte: você está fazendo tudo de maneira irracional, imoral, sem estudar. Você está aprovando algo temeroso e entregando para o governo federal poder aprovar através de uma lei complementar. Se o governo federal consegue aprovar uma PEC, ele consegue aprovar uma lei complementar com o pé nas costas. Então você está afugentando toda e qualquer forma de investimento dentro do país para falar que $50 que alguém comprou alguma roupinha na Shein, no Alibaba, no Shein, seja lá onde for, comprou até $50. Isso está na legislação já faz quase 40 anos, senhores. Não é de ontem. Não é de ontem, isso já existe, essa isenção já existe há 40 anos. Que diferença vai fazer? Não se sabe, porque da mesma maneira que não tem um estudo de impacto econômico para a reforma tributária, que é a coisa mais importante no Brasil, segundo os que defendem esta porcaria dessa reforma tributária, não tem também, é certo, um relatório, um estudo que mostra o impacto econômico dessa isenção de 50 conto. Então assim, ele está querendo judiar do pobre. Agora, uma outra coisa, a Fazenda fala uma coisa, a Secom diz outra. É igual a história do Jean Willis, né? A Secom diz que ele vai tomar posse, o ministro da Secom diz que ele não vai tomar posse. Aí fala a Fazenda, fala uma coisa, diz que vai fazer outra. Tá todo mundo seguindo o chefe. Eu perdi um mindinho no torno, eu perdi um mindinho pegando caranguejo. Eu tô invocado com essa história, me desculpe. Então a gente não sabe de nada. Vai falar o quê? Eu tô protegendo a indústria brasileira? Fala alguma coisa, fala um lé com cré, pelo menos. Pois é, o Mota vai complementar, mas Mota, o Pavinato falou que não tem estudos. Tem um estudo que projeta que o nosso IVA, se essa reforma fosse aprovada dessa forma, nós seríamos o país, ostentaríamos o posto de maior carga tributária do mundo. Dentre aqueles países que adotam o IVA. Qual foi o economista que você falou, Mota, que você citou agora, que é o Harry Hazlitt. Então, o Ministério da Fazenda, ele deve estar consultando o livro de economia do Harry Potter, só pode ser. Vai lá, Mota, com você. Não, o Ministério da Fazenda deve estar consultando o capital ou o manifesto lá do sapo barbudo alemão. Mas, então, só para resumir aqui, né? O governo não faz nada do que deveria fazer. A gente falou aí de carga tributária, na carga tributária extorsiva, que vai aumentar, custo da mão de obra no Brasil, que o Beraldo lembrou muito bem, né? O empregador paga uma fortuna e uma parte dessa fortuna uma parte desse dinheiro é que vai para o funcionário, o resto vai para o Estado. E formação de mão de obra, não vamos esquecer disso, meus amigos. Nós temos um sistema educacional que bota um grande número de analfabetos funcionais na rua. Essa é a mão de obra. Nós não temos formação de mão de obra técnica no Brasil. Todas as áreas em que o Estado poderia e deveria atuar, o Estado não cumpre com o seu papel. E aí quer se meter onde não deve, né? Quer estender os seus tentáculos
até para o coitado do brasileiro que faz uma compra de menos de $50, e isso representa, sim, um benefício para as pessoas, né? Uma palavra que o governo tanto gosta de usar, benefício, e agora até isso vai ser tributado de forma extorsiva. Pois é, um minutinho para você, Zé, para complementar, para fechar o assunto. Pois isso é muito complexo mesmo, mas é preciso prestar muita atenção pelos resultados imediatos. Eu me lembro da história lá atrás de um vinho muito famoso que chamava Liefraumisch, e aí invadiu o mercado brasileiro e as vinícolas vieram aqui em Brasília protestar e querendo barrar o tal vinho alemão e tal. E aí falaram, olha, eu acho melhor as vinícolas quebrarem e eu continuar tomando meu vinho alemão.